Enquanto as crianças se dirigem ao departamento infantil, irmãos, quero convidá-los a abrir em Romanos, capítulo 12. Você que está em casa também, pegue a sua Bíblia, para que você acompanhe a exposição do texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém. Na semana retrasada, nós expusemos os 2 primeiros versículos desse texto de Romanos, capítulo 12, que é tão conhecido, em que o apóstolo Paulo, depois de escrever 11 capítulos doutrinários, fundamentando toda a sua estrutura teológica acerca da salvação que um dia nos alcançou, através do evangelho da graça de Cristo, que nos transforma de dentro para fora, ele chega nesse capítulo 12 e usa essa parte final da carta para aplicar de maneira mais prática aqueles fundamentos à ordem da vida, ao nosso cotidiano. E é por isso que nós lembramos bem, ele começa com essa expressão: rogo-vos, pois, irmãos, que por essas misericórdias, pela graça que lhes alcançou, pelo favor imerecido de Deus, pela bênção da salvação, vocês agora, tendo a mente transformada, o coração refeito, vocês ofereçam o seu corpo, a sua integridade de vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isto é o vosso culto racional, de maneira que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós vimos que ali o apóstolo Paulo estava fundamentando este comportamento diferente a partir da mudança da mente, que desce para o coração com novos afetos, com novos desejos, com novas disposições de fazer com que nossos membros, o nosso corpo, sirva como instrumentos de justiça, não mais de iniquidade. Fomos tirados de um status de escravidão ao pecado e fomos transportados para a servidão de Cristo. E agora andamos em novidade de vida. Então nós começamos esse capítulo 12 falando como que o nosso relacionamento com Deus deve ser cultivado. É por meio de uma transformação de dentro para fora, que glorifique a Deus e as pessoas vejam em nós as boas obras que glorificam ao Senhor, que um dia nos restaurou. Pois bem, a partir desse versículo que lemos agora pela manhã, a partir do versículo 3 até o versículo 8, o apóstolo Paulo agora, ele transpõe esse relacionamento mais vertical, da transcendência, trazendo a imanência de Deus também no modo como agimos na vida prática, para um olhar muito mais pessoal. O apóstolo Paulo agora diz que ao termos um relacionamento saudável com o nosso Deus, nós agora também aprendemos a nos relacionar melhor com nós mesmos, conosco. E é por isso que a gente precisa ter uma medida correta, moderada, de quem nós somos e para que existimos. Qual a nossa identidade, para que fomos chamados a existir. Tem um corinho antigo, que foi um dos primeiros que eu aprendi a cantar, e que foi muito criticado, viu, presbítero André? Durante a minha jornada em fé reformada, quando a gente aprende a depravação total, a gente se sente assim, né? Rapaz, eu não estou digno de nada. E realmente esse corinho veio a sair um pouquinho de moda na minha teologia, mas ele dizia assim, e se você balbuciar algumas palavras, eu saberei que você já cantou, assim como eu, durante boa parte da sua vida. Ele diz assim, quero que valorize, você é um ser tão importante para Deus, nada de ficar sofrendo angústia e dor, neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho vos falar do amor do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, e até com gemidos inexprimíveis,
Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem um valor, se move em você. Vocês estão afinados, viu? Pois bem, irmãos, alguém chegou para mim e fez: rapaz, a gente não pode mais cantar essa canção não, você tem um valor, você é importante para Deus, Ele viu alguma coisa boa em você. A gente não é tudo depravado, a gente não é tudo radicalmente caído, né? Pois bem, o apóstolo Paulo escreve esses versículos que acabamos de ler, nem que para a gente se sentir abaixo do que somos, nem além do que Deus nos fez. Então, um olhar atento sobre a nossa identidade nos leva a percebermos não apenas quem somos, mas o propósito para o qual existimos, para onde estamos caminhando e em que Deus está nos tornando. Se você observar então, a partir do versículo 3, ele começa a falar que pela graça nos foi dada, e a partir dessa graça recebida, cada um deve pensar de si mesmo não além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui o apóstolo Paulo traz dois extremos que nós devemos estar atentos para que não caiamos nesses erros. O primeiro erro que o apóstolo Paulo nos chama a atenção, então, irmãos, é para que a gente deve se livrar desse complexo de superioridade. A canção que acabamos de balbuciar e cantar algumas partes aqui fala de um complexo de inferioridade. Esses são os dois extremos. Paulo começa falando desse complexo de superioridade. O versículo 3 que acabamos de ler, ele enfatiza uma avaliação que nós devemos fazer a fim de que nos livremos desse perigo, de nos acharmos maiores do que somos, melhores do que verdadeiramente somos, estando acima de outras pessoas. A gente não pode pensar além acerca de quem nós somos, nem aquém daquilo que Deus nos fez. Não há então espaço aqui, irmãos, inicialmente para a soberba, para o olhar altivo, para a arrogância, porque se nós somos quem somos, somos pela graça de Deus. Essa foi a palavra aqui enfatizada pelo apóstolo. Tanto a salvação que recebemos, como a fé que nos acompanham com os dons espirituais, para que sirvamos ao Senhor em novidade de vida, tudo isso recebemos para o serviço do reino de Deus, por graça de Deus, e não por mérito nosso. Foi Warren Wiersbe que disse que quando nós recebemos dons espirituais, eles devem ser vistos como instrumentos que devem ser usados para a edificação uns dos outros, e não como brinquedos para a recreação, nem armas para a destruição. Foi por isso que ele escreveu a primeira carta, boa parte dela, os capítulos 10, 11, 12, até o 14, o apóstolo Paulo, para tratar dessa altivez que estava tomando o coração de uma igreja que era carismática, uma igreja que era dotada de vários dons espirituais. E ele escreve, especialmente o capítulo 14, para chamar a atenção daqueles irmãos de que eles deveriam ter um olhar de serviço, somos servos uns dos outros. Aquilo que eu recebo de Deus não deve me fazer sentir-se superior às pessoas, porém serva dessas pessoas, servos uns dos outros, né? E aí Paulo denuncia esse pecado quando ele faz menção a essa questão do corpo. Pertencemos ao mesmo corpo, embora sejamos membros distintos uns dos outros. E aí, se você, por exemplo, avançar para a carta que Paulo escreve aí aos Coríntios, logo no versículo 12, verso 21, você vai ver essa denúncia resumida nesse versículo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21. O apóstolo Paulo disse assim: não podem os olhos dizerem à mão, não precisamos de ti, irmão, nem pode a cabeça dizer isso aos pés, não preciso de vós. Verso 22, leamos juntos esse verso 22? Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Todos os nossos membros são importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Assim é com a Igreja de Cristo. Você e eu temos dons e talentos distintos, mas eles não nos classificam em uma ordem de prioridade diante dos olhos de Deus, e não deveria ser assim diante dos olhos uns dos outros.
É claro que há dons, e eles vão fazer aqui distinções no texto que nós lemos, vamos chegar lá, os dons são distintos, inclusive no seu aspecto público, e alguns chamam mais a atenção do que outros, mas todos são importantes com vistas ao aperfeiçoamento de todos os santos, de todo o corpo de Cristo, que está estruturado numa só unidade em meio à sua diversidade, porque o cabeça é o mesmo, que é Cristo Jesus, o Senhor. Mas há um outro complexo que deve também ser evitado, que é aquele que nós cantamos. Devemos evitar o complexo inferior, dizendo às vezes que não somos ninguém. Se você voltar então para Romanos capítulo 12, a correção também deve passar por esse complexo de inferioridade. Tanto aqueles que se exaltam como aqueles que se rebaixam, eles estão usurpando a graça de Deus. Eles estão fazendo pouco caso do favor de Deus que um dia nos alcançou. Nós fomos livrados de um status de perdição, de escravos do pecado, e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus, de modo que não servimos mais à iniquidade, como pessoas que estão aprisionadas a uma condenação. Fomos livrados, nossas cadeias foram quebradas, e agora nós somos filhos de Deus. Se você, nessa mesma carta de Romanos, voltar para o capítulo 6, e recentemente eu fiz essa distinção em um dos nossos encontros Crescer, é bem interessante aqui o que acontece entre o capítulo 6 de Romanos e o capítulo 8 de Romanos. No meio dos dois existe o capítulo 7, que é um capítulo bastante disputado entre os comentaristas. Algumas pessoas imaginam que aqui trata-se de Paulo em suas lutas espirituais, gritando, desesperado, desventurado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por que ele gritou assim? Porque ele diz, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu quero evitar, esse eu pratico. Por quê? Porque em mim não habita bem nenhum. A esse grito de desespero que talvez você já tenha sentido em sua trajetória, em sua caminhada cristã, ou talvez tenha latejado nos dias recentes de sua jornada, talvez por quedas recentes em pecados vergonhosos, e você pensa assim, será mesmo que há algum bem em mim? Eu sou desventurado, quem me livrará da minha maldição? Eu não consigo fazer o bem, eu só consigo fazer o mal, e o mal que eu quero evitar, esse eu pratico. Parece-me um grito de desespero, sem nenhuma esperança. E se você observar, por exemplo, o que diz aí o versículo 14 desse Romanos 7, é um dos mais pesados dessa passagem. Porque diz aqui o texto, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E aqui você gera uma dúvida no coração, peraí, carnal? O apóstolo Paulo passou a carta inteira me chamando de santo, de espiritual. E embora, irmãos, nós nos lembremos que essa igreja aqui aos Coríntios, dos Coríntios, né, era uma igreja assim das mais complicadas. Havia imoralidade sexual ali, sim ou não? Disputas internas, esse tipo de disputa soberba dos dons espirituais sendo usados para circo, para apresentação de egos inflados. Havia ali profanações do templo do Senhor. Havia ali, irmãos, divisões, contendas, ciúmes, invejas dentro da igreja. Mas como é que o apóstolo Paulo começa aquela carta aos Coríntios? Aos santos que habitam a cidade de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. E aí ele passa aquele corretivo enorme de uma carta densa de 1 aos Coríntios, mas trazendo sempre esse tratamento. Vocês não são mais escravos do pecado, vocês são santos em Cristo, portanto, vivam como tais. Isso fica muito claro aqui no capítulo anterior de Romanos. Romanos capítulo 6, se você comparar o versículo que acabamos de ler, versículo 14 de Romanos 7, com o versículo, por exemplo, 12 de Romanos 6, o apóstolo Paulo disse assim, Romanos 6,12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como que, irmãos? Como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não servimos mais ao pecado como escravos, servimos a Cristo por meio da justiça. Se você observar o verso que abre este capítulo, o verso 1 de Romanos 6, Paulo faz uma pergunta retórica dizendo: que diremos, pois, depois de acabar de falar
né, que a graça é superabundante onde se abunda o pecado. Ele fala assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Qual a resposta? Verso 2: de modo nenhum. Como? Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Aí ele diz: olha, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê, irmãos? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O verso 6 diz: sabendo isto, foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então você e eu fomos tirados da servidão ao pecado. Nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino de luz, de paz, de justiça, de santidade do Senhor. Isso significa que somos agora impecáveis? Não. Mas nós não pecamos como escravos. Isso faz parte das coisas velhas que ficaram para trás e tudo tem se feito novo. Então agora, irmãos, olha a diferença de status. Qual era o nome do nosso Senhor antes de Cristo? Pecado. Qual o nome do nosso novo Senhor agora? Cristo. Foi Cristo quem disse: olha, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou a Mamon, ou às riquezas, ou qualquer outra falsa divindade. Ninguém pode servir a dois senhores. O mesmo escravo não pode ter dois tipos de senhor. Ele só pode ter um senhor. E a palavra redenção, que foi aquilo que nos alcançou através da cruz de Cristo, significa exatamente uma compra de um escravo. É como se Cristo tivesse ido lá naquela feira de escravos, onde eu e você estávamos atolados em nosso pecado, em nossa destruição, e Ele pagou o preço do nosso resgate, e agora nos levou para casa. Deixamos de ser escravos, mudamos de senhorio. Agora o nosso Senhor não é mais o escravo. Nós somos escravos de Cristo, somos servos da justiça. Morremos para o pecado, fomos ressurretos para que andemos em novidade de vida, a vida da ressurreição de Cristo. Tudo isso vos escrevo, diz o apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 2, verso 1. Tudo isso vos escrevo, filhinhos, para que não pequeis. Porém, se vocês pecarem, vocês têm um advogado, o justo, aquele que se fez propício a nós, pecadores. Então, quando eu e você pecamos, nós não pecamos porque só tinha isso, só tinha esse caminho, estávamos escravizados ao pecado e só tínhamos como pecar. Não, fomos tirados de lá, libertados em Cristo, agora podemos obedecê-lo pela graça que recebemos. Então esse status muda, e aquele complexo de inferioridade, do grito de desespero, desventurado homem que sou, deveria ter saído da boca de um Saulo. Talvez aqui a melhor interpretação desse texto, em respeito a todas as demais, mas olhando aqui o contexto, se você observar, voltando para o capítulo 7, o verso 5 e o verso 6 fazem uma distinção clara entre passado e presente, entre o antigo status que tínhamos e o atual. O verso 5 diz, no passado, vamos ler juntos, Romanos 7,5, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Mas agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Não estamos mais debaixo da condenação, da quebra da lei que nós realizamos. Estamos agora no espírito de vida, em Cristo Jesus, nos tornamos servos da justiça. Os nossos membros agora não estão mais manchados pela condenação do pecado, eles foram lavados no sangue do Cordeiro para que eles se tornassem instrumentos de justiça. Quando a gente olha para esse novo status, para essa nova identidade, nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós somos agora súditos de um reino de amor, de paz, de alegria.
Somos pecadores? Somos, mas somos pecadores redimidos, perdoados, justificados, santificados e glorificados, irmãos. E toda a criação geme por causa do nosso pecado, mas agora geme as dores de parto que estão para trazer a novidade. É que se complete o número daqueles que foram redimidos. A restauração, a glorificação já começou a partir do nosso coração. A recriação, novos céus e nova terra, já começaram a partir do meu e do seu coração. Ele já foi liberto das trevas. E agora nós servimos a Jesus, o nosso novo Senhor, aquele que é o nosso Salvador. Portanto, agora não cabe mais um grito de desespero. Talvez para o judeu sim, para o Saulo de Tarso, se imaginando na época, alguém que até gostava da lei. Diz aí em Romanos capítulo 7, no verso 20, é isso? Perdão, o verso que ele disse que tinha prazer na lei, né? Me ajude aí com o versículo. Oi? 22? Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Obrigado, Hélio. No tocante ao homem interior, ao pensamento, à admiração, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas, verso 23, vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí vem o grito de desespero: não há saída para mim, eu sou um desventurado. Este era o grito de todo judeu, que agora sendo confrontado pela pregação do Evangelho, estando em Roma, uma igreja não plantada pelo apóstolo Paulo, mas talvez irmãos que estavam no dia de Pentecostes e que ouviram na sua própria língua a pregação do Evangelho por um milagre do Espírito Santo, agora se confrontam e dizem: olha, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu não tenho capacidade para obedecê-la. A lei tem esse papel na minha vida e na sua vida. É nos mostrar que nós, de fato, irmãos, não temos condição de vivermos uma vida plena, santa e agradável a Deus por nós mesmos. Foi por isso que Jesus foi enviado no meu e no seu lugar, para obedecer até a morte, morte de cruz, para que Deus pudesse nos fazer justos em Cristo Jesus. E agora, libertados da condenação, somos dia após dia capacitados na santificação. Portanto, você e eu, quando pecarmos, não devemos, em um primeiro momento, nos desesperar e duvidar da nossa própria salvação, porque se nós temos Cristo, nós temos também o seu Espírito, e Ele é o penhor da nossa salvação. Como disse o apóstolo Paulo, se vocês são santos, portem-se, vivam, comportem-se como santos. As coisas velhas vão ficando para trás, você vai perdendo o gosto do pecado, ele vai se tornando cada vez mais amargo, indigesto, e você a cada dia vai se admirando ainda mais, não apenas pela lei, pelas perfeições morais daquilo que a lei revela, mas as suas afeições vão sendo renovadas pelo autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, que obedeceu em nosso lugar, que sofreu em nosso lugar, e que vive e reina para todo sempre, para nos fazer como Ele, um dia quando ressuscitarmos em glória, impecáveis. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Então, quando a gente volta para o texto de Romanos capítulo 12, esse versículo 3 é importante, irmãos, para o modo como nos olhamos no espelho. Não nos vemos nem além, nem aquém daquilo que nos tornamos em Cristo Jesus. Quando a gente não se vê além, a gente pratica a humildade e considera uns aos outros superiores a nós mesmos. Nós nos lembramos que ainda somos pecadores. Porém, quando pecarmos, não nos desesperemos. Nos lembremos que Deus já nos resgatou em Cristo e que há para nós uma nova vida, um novo status, um novo lar. Pertencemos à família de Deus. No versículos seguintes aqui, o apóstolo Paulo começa a tratar agora então de que modo nós devemos pensar acerca do uso dos dons espirituais,
a fim de manter em moderação a nossa identidade e o nosso chamado para servirmos uns aos outros. Ele vai citar alguns dons aqui espirituais, e nós vamos passar por eles de forma breve, para que nos seja aqui prática, e quem sabe Deus estará despertando no seu coração esta alta avaliação, dizendo assim: será que Deus me chamou para isso? Será que Deus está me dando esse dom? Primeiro aspecto aqui desses dons espirituais que é importante a gente aprender é que no versículo 4, fazendo aquela analogia do corpo, né, membros e corpo, Paulo disse assim, porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Primeiro aspecto aqui, primeira verdade que Paulo destaca acerca desse relacionamento, quando a gente se entende de forma moderada e nos compreende como chamados para servir uns aos outros, é a unidade. Então somos um só corpo, temos um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Fazemos parte de uma só família, temos um só rebanho, um rebanho que é do Senhor Jesus. E embora coletivamente sejamos vários e diversos, somos membros de um mesmo corpo, cujo cabeça é Jesus Cristo. Segundo aspecto é que, apesar de sermos unos, somos muitos, somos diversos. O versículo 6, a parte A, diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, a marca das obras de Deus, se você observar bem, é a diversidade. Imagine se todas as árvores fossem iguais, todos os animais, as estações fossem apenas fosse uma única estação o ano inteiro. Se nós fôssemos iguais uns aos outros, que tipo japonês? Não, os japoneses são iguais não, é preconceito nosso, eles se reconhecem diferentes, a gente tem dificuldade, né? Mas somos assim, somos diferentes, e essa é a graça, essa é a beleza da vida. Somos diferentes não apenas na aparência física, temos histórias familiares diferentes, viemos de lugares diferentes, gostamos de coisas diferentes, pensamos e temos opiniões diferentes acerca de questões básicas, questões importantes e questões triviais. Alguns se alegram com um tricampeonato da Libertadores, outros choram que talvez não consigam subir para a primeira divisão. Faz parte da beleza e da diversidade da vida humana. Mas naquilo que é essencial, nós fomos unidos, irmãos. E essa diversidade embeleza essa obra de Deus. Desde que nos tornamos cristãos, nós fomos dotados por Deus de uma grande variedade de dons espirituais. Há um outro aspecto aí, além da unidade e da diversidade, é da mutualidade. O versículo 5 disse para a gente que, apesar de sermos muitos, somos membros, olha só, uns dos outros. Não é que eu e vocês somos membros de Cristo, porque estamos no corpo de Cristo, que é a igreja, e apenas recebemos, digamos assim, o sangue de Cristo que rega o corpo e chega a nós, e nós devolvemos para a cabeça aquilo que a cabeça espera de nós, os movimentos, a função no organismo. Não é apenas isso, é que nós somos ligados uns aos outros, somos membros uns dos outros, isso é mutualidade. Paulo diz que nós pertencemos uns aos outros, estamos ligados uns aos outros para ajudarmos uns aos outros, para complementarmos uns aos outros, para servirmos uns aos outros. Nós não devemos atacar uns aos outros, antes protegermos uns aos outros. Precisamos das mãos para levar o alimento à boca, dos olhos para ver o alimento, do olfato para sentir o seu cheiro, dos dentes para mastigar este alimento, da garganta para degluti-lo e engoli-lo, e do estômago para processá-lo. Todos os membros trabalham para a edificação do corpo, de modo que se um membro está doente, todo o corpo sente. Se um membro se afasta, todo o corpo sente saudade. Se um membro sofre, todo o corpo sofre junto, porque nós precisamos uns dos outros. Mas além da unidade, da diversidade, da mutualidade, temos também um aspecto da utilidade. A parte B do versículo 6 até o verso 8, se você puder acompanhar a leitura, dizem assim. Ele vai citar alguns dons, né? Primeiro, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério.
O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, faça com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Temos vários dons. Nessa lista aqui temos apenas alguns dons. Mas são muitos, são diversos. Se você ler de 1 Coríntios capítulo 12 até o capítulo 14, você vai ver ali vários outros dons citados. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 4, cita outros dons também. Então temos algumas listas de dons espirituais na Escritura. Alguns fazem a conta de mais de 30 dons. Você vê como nós somos diversos. E Deus nos dota da maneira dele, de acordo com a graça que recebemos. O importante, irmãos, é que os dons são dados por Deus, através do seu Filho, e aplicados a nós pelo Espírito Santo. Esses dons mencionados aqui, se você observou, eles fazem mais ou menos uma dupla categorização aqui. A primeira categoria são os dons relacionados à fala. Você tem profecia, você tem ensino e você tem exortação ou encorajamento. Dizem respeito a verbalizações, da graça de Deus. Do outro lado, nós temos dons de serviço. Você tem o próprio dom de servir, de contribuir, de liderar e de mostrar misericórdia. E aí você está observando que esses dons, todos eles servem ao mesmo propósito, edificação. Começando pelo dom da profecia. Nós temos aqui, por exemplo, a ideia de que essa profecia ela deve ser exercida, nas palavras do apóstolo Paulo aqui, na proporção da fé. E é bom que se diga, irmãos, que o dom da profecia é diferente da pessoa do profeta. Para começar, nós devemos lembrar que não existe mais profetas hoje, tal qual existia nos tempos bíblicos. Aquela pessoa que falava em nome de Deus de forma inerrante, infalível, autoritativa. Não existe mais essa pessoa. Mas o dom da profecia existe, mas não da mesma forma. Como é que esse dom ele aparecia na Bíblia? E, para nossa surpresa, talvez, o dom do profetismo, tanto no profetismo hebraico do Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a predição era um elemento secundário. Aquela ideia de prever o futuro, dizer coisas que haveriam de acontecer, a predição era apenas um dos elementos e era secundário. O elemento primário do profetismo bíblico sempre foi a instrução, sempre foi a proclamação, sempre foi chamar o povo de volta à aliança, de volta para Deus, de volta para a lei, para que eles se arrependessem e crescem no Senhor de todo o seu coração. Dentro dessa proclamação tinha a predição. Eis que farei chover, eis que vocês serão levados para uma outra terra desconhecida, eis que... Então, no elemento da proclamação, da pregação da palavra, havia um elemento secundário da predição. Mas parece que hoje as pessoas têm uma predileção à predição. Elas tentam encontrar pessoas que digam-lhes o futuro. É praticamente uma consulta que algumas pessoas, por não conhecerem a Deus e a sua palavra, por estarem perdidas, sem saber que decisão tomarem, procuram recursos humanos e até demoníacos para tentar saber o futuro. E algumas pessoas são idolatradas por um mau uso e uma falsa expectação daquilo que deveria ser o dom da profecia hoje. É o dom da proclamação da palavra que é completa hoje. Lembre-se que no tempo do profetismo bíblico, a palavra estava sendo revelada. A vontade de Deus estava sendo escrita, inspirada, mas hoje nós a temos completa. Então não existe mais hoje a necessidade e nem a possibilidade, porque Deus assim não permitiu, de que Deus continue a se revelar diretamente a partir de outras pessoas, de forma inspirada, infalível, inerrante e autoritativa. Isso já aconteceu. De modo que o apóstolo Paulo usa uma expressão bem dura lá em Gálatas, dizendo assim, olha, se um anjo, não estou falando nem de pastor, nem de missionário, nem de profeta, nem de apóstolo, se um anjo descer do céu, dizendo uma coisa nova, um evangelho que vai além deste,
seja anátema, seja amaldiçoado. Se um anjo... Por que, irmãos? Porque o que de Deus se pode conhecer foi manifesto por seu Filho, que é a expressão exata do ser de Deus, que é a manifestação visível da vontade clara, manifesta de Deus na nossa vida. Ele revelou completamente aquilo que é suficiente para a nossa salvação. Isso quer dizer que Deus não fala mais com a gente? Não. Isso quer dizer que Ele nos fala pela sua palavra. E que ela é suficiente, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, Senhor, e luz para o nosso caminho. Isso quer dizer, pastor, que quando a gente está em dúvida entre uma decisão importante, qual emprego escolher, qual cidade morar, com qual pessoa casar, quer dizer que Deus não fala mais, a gente vai procurar na Bíblia, é Maria ou é Joana? Ai, Jesus, como é que eu vou achar isso? E para as meninas, né? É João ou é Pedro? Deixa eu abrir aqui, peraí. Eita, caiu em Saulo. Saulo não, se fosse Paulo, ok, meu Deus, mas Saulo não. Saulo era meio violento. Não, Deus continua falando. Só que você vai ter todos os princípios bíblicos para saber que não era Pedro, e sim Paulo. Que não é Joana, é Maria que você deve chegar mais próximo. É pelos princípios da palavra e pela oração. Pela oração, Deus nos dá discernimento das decisões simples às decisões mais complexas. É pela oração que a gente pede o pão e a gente pede o churrasco. É pela oração que a gente descobre a vontade de Deus específica para nós, porque a paz de Deus é o árbitro em nosso coração. Que responsabilidade ou que irresponsabilidade alguém chegar para você e falar assim: eis que Deus está te dizendo, fulano é o varão que está reservado para ti. Eu vi isso acontecer com uma pessoa casada. Eu já tenho um passado de reteté, os irmãos, alguns aqui sabem, né? Já frequentei uns retetés aqui. Para quem é de fora, reteté, digamos, são cultos mais fervorosos, né? Com dons, digamos assim, extraordinários, contemporaneizados, assim, digamos, no ambiente cristão contemporâneo, né, no evangelicalismo brasileiro especialmente, descendendo, né, lá da América do Norte e chegando até aqui há mais de 100 anos. Tem seus exageros, irmãos. E a gente precisa estar atento e ter discernimento com relação a isso. Você e eu temos a palavra, você e eu temos o Espírito Santo, e você e eu tem, a comunhão uns dos outros. Quantos de vocês não já foram ajudados por uma palavra assim, que alguém chegou e deu um conselho? Você já parou para pensar sobre isso? Talvez isso aqui na sua vida, coloque isso em oração e você... Meu Deus, era a resposta que eu esperava. Sem precisar a pessoa dizer assim: eis que te digo, assim diz o Senhor, amanhã te casarás e não mentirás. Não precisa. Quantas pessoas se frustram e aí ficam com raiva de quem? Do falso profeta? Não, de Deus. Mas, Senhor, o Senhor não cumpriu. O Senhor não cumpriu aquela proposta, aquela promessa. O dom da profecia, irmãos, é acima de tudo declarativo, proclamativo, instrutivo para nós. Mas há um outro dom citado aí, na parte A do versículo 7, dom de ministério. Esse ministério, dediquemo-nos ao ministério. Enquanto que essa profecia, né, tem a ver com a proclamação, a demonstração do amor de Deus por palavras, o serviço, o ministério, a diaconia, tem a ver com serviço. Ela implica em demonstrar amor a Cristo, ou amor de Cristo, uns para com os outros, através de atitudes práticas, de serviço. E quem tem esse dom é especialmente dotado da presteza. Você deve conhecer pessoas aqui que não sabem ficar quietos. Onde chegam, ela procura alguma coisa para se envolver, para se engajar, para ajudar uns aos outros. Se ela vira alguém entrando ali em dificuldade, ela corre lá, já ajuda. É por isso que você vê irmãos diáconos ali, sempre perto da porta, sempre observando se você está com frio. Inclusive, se tiver alguém com frio, faça o sinal com as suas mãos, que um dos diáconos chegará até você, não com envelope, mas com o controle do ar-condicionado, para ajustar a temperatura. Então,
é esse olhar atento de onde é que eu posso colocar as minhas mãos para abençoar, para servir. Esse é o dom do serviço. Eu vou gastar menos tempo porque ele é muito mais óbvio. Mas há também o dom do ensino. E esse tem muita semelhança com o dom da profecia. Aquele que ensinas, esmere-se no fazê-lo. É a parte B do verso 7. A mensagem de Cristo, irmãos, é que não deve ser apenas proclamada, ela deve ser explicada. Quantas vezes você já teve uma dúvida em relação a um texto bíblico, e você labutou, e você foi, e você leu, você meditou e falou assim, mas não tem uma partezinha aqui que não está entrando, não está tão claro. Aí você faz o quê? Manda o WhatsApp para o pastor. Aí o pastor manda um áudio curtinho de 13 minutos, explicando aquele versículo. Aí você fala, poxa pastor, obrigado, podia ser mais objetivo, mas assim, né, tirou minha dúvida. Que coisa maravilhosa. Esse é o dom de mestre, de ensino. E vocês percebem isso nas aulas de escola bíblica dominical. Professores que explicam um texto que para você era intransponível de uma forma simples. E esse é o nosso papel como comunicadores do Evangelho. E deve ser o seu papel também. É claro que tem pessoas que têm mais facilidade, são dotadas do dom do ensino. E isso não implica que ela vai ser uma pessoa relaxada. Já que eu tenho um dom do ensino, eu não preciso me preparar, não preciso estudar, não preciso preparar slide, não preciso... Não! Mas é porque ela vai ter mais facilidade de verbalizar a simplicidade da vontade do Senhor para a nossa vida. Aí também o dom da exortação. E diferente do que algumas pessoas pensam quando escutam essa palavra, dom da exortação. Eita, a palavra hoje foi de exortação. O pastor exortou a igreja. Exortar não é, digamos assim, brigar com a igreja. Não é castigar a igreja, falar grosso. Exortar significa encorajar. O significado primário dessa palavra é dar encorajamento. E você a percebe aí no verso 8, na parte A. O que exorta, faça-o com dedicação. E aqui, irmãos, nós nos dirigimos à consciência e às emoções. Enquanto que o dom do ensino é instrutivo, é como se ele se dirigisse mais à mente. Quem tem um dom da exortação, ele consegue fazer com que essa palavra desça mais da mente ao coração. E fale profundamente, de forma prática, a necessidade específica daquela pessoa. A gente chama isso, durante um sermão, de aplicação. Então, quando a gente dá um exemplo prático, quando a gente coloca você em sua condição cotidiana, e diz assim, olha, este ensinamento você aplica desta forma na sua vida, nós estamos falando não apenas à sua mente e convencendo você de uma verdade, estamos falando ao seu coração e à sua consciência, dizendo para você, a gente não deve mais agir assim. Eu não devo mais tratar a minha esposa dessa forma. Eu devo tratar melhor o meu filho, o meu empregado, o meu patrão e assim por diante. É uma aplicação da verdade, não apenas à mente, mas também ao coração, trazendo encorajamento, consolo, força, para que você continue em frente na jornada cristã. Depois ele fala do dom da contribuição. O que contribui, parte B do verso 8, faça com liberalidade. E aqui é mais uma forma de serviço, ato concreto de amor sacrificial. É você doar, contribuir com bens materiais para ajudar uns aos outros. Assim como a gente vê na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 8, nos 5 primeiros versos, a ideia dele é que nós devemos ter essa habilidade de ofertar, de repartir, de compartilhar bens materiais com as pessoas em necessidade na medida de nossas posses. De modo que todos devem contribuir, não só quem tem sobrando muito, mas quem tem pouco, com pouco também pode contribuir. Foi assim que os irmãos da Macedônia, passando por pobreza, puderam ofertar para a igreja maior em Jerusalém, na medida de suas posses. Aqui é o princípio do dízimo, é que todos contribuem de forma igualitária. Não é que rico dizima, que não deveria nem essa palavra, né? Com 20% e o pobre com 5%. Todos com 10%. Por isso que é proporcional. É igualitário. Todos nós contribuímos. Só que você e eu conhecemos pessoas muito generosas, que vão muito além dessa proporção básica. Vão muito além, digamos assim, do piso. Elas extrapolam com a sua generosidade, com alegria, elas têm prazer em contribuir, em ajudar pessoas em suas dificuldades.
ela vai além daquilo que, digamos assim, a lei exige, e ela é generosa. Se você é assim, você tem um dom, o dom da misericórdia e da contribuição. E por fim, irmãos, além do dom da presidência, que é esse dom da liderança, temos o dom da misericórdia. Aquele que preside, faça isso com diligência. Liderança. Nem todos são chamados a liderar, mas aqueles que são chamados devem fazê-lo não apenas com palavras, mas pelo próprio exemplo. Sabe aquele técnico que melhora jogador? Esse é um bom líder. O bom líder é aquele que, convivendo com a diversidade das pessoas, com os pecados, ele também se vê como pecador e se coloca para servi-las. É aquele que fica de pé. A palavra presidir aqui é alguém que se coloca diante de outro. Para quê? Para guiá-lo. É ir à frente, é dar o primeiro passo, é dar o exemplo. É alguém impecável? Não. Mas é alguém pronto a reconhecer os seus pecados, a pedir perdão, a ser humilde, a chamar as pessoas, a mobilizar a igreja para servir a Cristo. E também o dom da misericórdia, que é alguém que sente as dores uns dos outros. Alguém que tem facilidade em se envolver com conflitos e com os aflitos de alma, em socorrer as suas angústias, fazendo isso com espontaneidade e com alegria. É o chamado dom do consolo. Talvez você seja uma pessoa que diz assim: pastor, eu não sei nem como me portar quando eu vou para um sepultamento, porque eu não sei o que dizer. A gente fala assim: pelo menos esteja lá e abrace, né? Com quantas palavras se traduz um abraço? Talvez inúmeras, incontidas. A presença, o abraço, a fala, o consolo, o colocar-se no lugar do outro, o altruísmo. Pessoas que têm facilidade para abrir mão do seu tempo, do seu talento e até mesmo do seu tesouro, para entesourar a misericórdia no coração dos que sofrem. Irmãos, você pode estar pensando assim: pastor, então eu tenho que escolher aquilo que Deus me deu, observar se eu tenho essas facilidades. É um bom exercício. Mas então eu devo decidir agir somente com aquilo que eu vejo já dentro de mim? Não. É que, se você observou, todas essas são virtudes de um cristão. Mas Deus resolve pegar pessoas e dotá-las especialmente com alguns desses dons. E aí essas pessoas vão ter mais facilidade em fazer aquilo que todos nós devemos fazer, mas não o farão por simples obrigação, ou por simples força do mandamento. Elas vão fazer com espontaneidade e com mais eficiência. Isso deve, irmãos, nos levar a essa atitude, primeiro, de humildade. Não somos melhores nem maiores que ninguém, mas também deve nos distanciar daquele complexo de inferioridade, que nós temos nenhum valor, que não há nada de bom em nós, que nós não temos nada para servir, que eu não sei fazer nada na igreja, que eu estou aqui só para ouvir, pastor, porque eu sou tão miserável pecador, que eu não sei fazer o bem, só sei fazer o mal. Não, meu irmão, esse não é o seu status. Se esse for o seu status, você precisa de Cristo. Você precisa se entregar completamente ao Senhor. E a graça de Deus vai invadir sua vida e vai superabundar em meio ao seu pecado e transformar você em um servo da justiça. Mas se você já é servo de Cristo, você é dotado, você tem dons. Talvez você não parou para pensar assim: será que eu estou investindo os talentos que Deus me deu, ou eu estou enterrando? Será que há um lugar para mim no serviço da igreja? Eu observo as coisas tudo nos seus lugares, tudo funcionando, e penso assim: pronto, está tudo ok. Você não sabe que tem gente que chegou aqui menos de 8 horas da manhã para organizar alguma das coisas que você tem usufruído. Você não sabe o esforço que os professores, que os dirigentes, pastores, departamento infantil, diáconos, presbíteros, a recepção fez para isso aqui tudo funcionar. O pessoal da transmissão, do som, das mídias, de modo que você, sim, pode agir em serviço uns dos outros. Mesmo que você não saiba cantar tão bem quanto Vanessa, nossa maestrina, você pode louvar a Deus com os dons e talentos que Ele tem colocado em suas mãos. Peça a Deus, meu irmão, minha irmã: Senhor, dá-me discernimento daquilo que o Senhor mesmo me dotou,
porque eu não quero enterrar os meus talentos. Eu quero servir uns aos outros e fazer isso com alegria. Quem nós somos dirá muito sobre como vivemos, sobre o que fazemos, sobre como e a quem estamos servindo. Vamos orar para que Deus possa falar ao nosso coração pessoalmente, além do que Ele já falou até aqui, e nos mostrar o caminho que devemos seguir. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado por tão grande salvação. Ó Deus, nós reconhecemos que muitas vezes pensamos além de nós mesmos, somos arrogantes, egoístas, criticamos todo mundo, falamos mal das pessoas, achamos que nossas escolhas, nossas opiniões são sempre superiores aos outros, que somos mais inteligentes, mais capazes, mais crentes, acirramos nossos ânimos, ó Pai, nos dividimos, quando na verdade deveríamos nos unir sempre mais, porque pertencemos ao mesmo corpo, que é o corpo do Cristo Jesus. Nos perdoe, Pai, por esse tipo de atitude. Nos perdoe também por pensar aquém de nós mesmos, por ficarmos inertes, ó Pai, parados, enterrando os talentos que o Senhor nos deu, porque de fato o Senhor não nos chamou, ó Pai, para vivermos para nós mesmos. O Senhor nos deu dons para servirmos uns aos outros no corpo de Cristo e para chamar aqueles que estão fora do corpo de Cristo para participarem da Tua família, não apenas com palavras, mas pelo testemunho, pela palavra e por atos de serviço. Nos ajude, ó Pai, a darmos esse bom testemunho em todas essas áreas da nossa vida. Nos ajude a identificarmos nossos dons, para que os aperfeiçoemos e os coloquemos em prática. Nos ajude a não perdermos mais tempo, Senhor. Nos ajude a nos colocar ao Teu dispor, para que nossa vida possa de fato ser um louvor perfeito a Ti, apesar de nossas imperfeições. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.